Meus pais tentaram dar minha herança para a filha favorita deles, mas meus avós tinham uma reviravolta surpreendente preparada. Homem, 28 anos, vem de uma família com uma longa e confusa história de favoritismo. Minha irmã mais nova, Amy, 25, sempre foi a preferida dos meus pais, especialmente do meu pai desde a nossa infância. Essa parcialidade só piorou à medida que crescíamos. Amy era a criança de ouro desde as minhas primeiras lembranças. Nossos pais deram a ela uma festa de aniversário elaborada, com pintores de rosto profissionais, um castelo inflável e um zoológico de animais quando eu tinha 5 anos e ela 2. Para o meu aniversário naquele mesmo ano, eu tive um bolo comprado na loja e um pequeno jantar em família. Isso ajudou a definir o tom para os anos seguintes. As diferenças ficaram mais claras à medida que envelhecíamos. Amy sempre recebia os brinquedos mais novos, as melhores roupas e mais atenção. Lembro-me de economizar mesadas por meses para comprar uma bicicleta nova quando tinha 10 anos. Amy também queria uma. Então, ela fez uma cena quando a viu. Em vez de ensiná-la a esperar ou economizar, meus pais foram imediatamente comprar uma bicicleta ainda melhor do que a minha para ela. Outra área onde o favoritismo era evidente era a escola. Os pais de Amy participavam de todas as funções escolares dela. Enquanto isso, geralmente faltavam as minhas. Eu fui o protagonista da peça escolar na 4ª série. Pratiquei por semanas, movido por grande entusiasmo. Meus pais chegaram 1 hora atrasados na noite da peça, perdendo minha principal cena. Eles estavam consolando Amy depois que ela reclamou de dor de estômago. Ela estava bem. Mais tarde, eles apenas perderam a noção do tempo brincando com ela. Em relação aos estudos, nada do que eu fazia parecia suficiente. Entrei no clube de matemática. Muitas vezes tirei notas máximas no ensino fundamental e até ganhei o primeiro lugar em uma feira de ciências regional. Embora meus pais mal notassem esses sucessos, deram a Amy um jantar de comemoração e compraram um celular novo para ela quando ela tirou um B em uma prova na matéria mais difícil para ela. Em particular, o ensino médio foi complicado. Com os olhos voltados para a aprovação deles, me envolvia em qualquer atividade que eu pudesse, além de manter uma média de 4.0. Eu era editor do jornal da escola, capitão da equipe de debates. Amy passou pela escola quase com uma média C e passava muito do tempo saindo com os amigos. Fui escolhido pela nossa universidade como um dos 2 alunos do 3º ano para participar de um programa de verão famoso em Harvard. Foi uma grande honra e me senti incrível. Meu pai reclamou e mudou o assunto para a próxima apresentação de dança de Amy. Quando dei a notícia durante o jantar, pelo menos minha mãe disse, "Que bom", mas logo mudou de assunto. Meus pais não puderam me levar ao aeroporto na noite em que o show de Amy caiu no mesmo dia da minha partida para Harvard. Como eles queriam assistir à apresentação de Amy, pedi aos pais de um amigo uma carona. Outra experiência dolorosa foi o processo de inscrição para a faculdade. Trabalhei meses melhorando meus ensaios, participei de atividades extracurriculares e me preparei para o SAT. Várias faculdades de elite me aceitaram e recebi uma bolsa generosa para a minha faculdade dos sonhos. Quando contei isso aos meus pais no jantar, a reação deles foi quase indiferente. "Isso é bom, mas não deixe subir a cabeça", aconselhou meu pai. "Só não se esqueça de nós quando você se tornar uma pessoa importante", disse minha mãe. Por outro lado, meus pais foram bastante compreensivos quando Amy mal passou no ensino médio e decidiu não ir para a faculdade. Eles a admiraram por se conhecer e desafiar as expectativas sociais, algo que nunca fizeram por mim. Até pagaram por um carro como presente de formatura. Emocionalmente, esse favoritismo persistente me afetou profundamente. Na adolescência e início dos 20 anos, lutei contra a ansiedade e a depressão. Começando a terapia na faculdade, percebi que as ações dos meus pais não eram culpa minha. Foram necessários anos de esforço para desenvolver minha autoestima e aprender a me validar em vez de depender da aprovação deles. Minha família imediata não me ajudou, mas ainda assim consegui levar uma vida decente. Quando terminei a faculdade com honras, consegui um bom emprego em finanças e até comprei minha própria casa. Aos 27 anos, embora meus pais não estejam, estou orgulhoso do que conquistei. E aqui é onde começa o drama atual. Do lado do meu pai, meu avô faleceu recentemente. Ele deixou um patrimônio considerável e foi um empresário de sucesso que começou do nada. Em seu testamento, ele dividiu seus bens igualmente entre os netos, incluindo eu, Amy e nossos primos, além de seus filhos, meu pai e seus irmãos. Minha parte da herança foi significativa, cerca de uns 500 mil Harleys. Isso me permitiria investir no meu futuro, quitar meus empréstimos estudantis
e talvez até abrir minha própria empresa um dia. Este golpe de sorte inesperado e as oportunidades que ele poderia trazer me deixaram feliz. Quando o testamento foi lido, no entanto, meus pais claramente ficaram agitados. Mais tarde, eles me chamaram de lado e disseram que achavam injusto. Eu havia recebido uma parte igual. Jaime, que mora no porão dos nossos pais e trabalha meio período em uma cafeteria, disse que precisava mais do dinheiro, pois estava enfrentando dificuldades. Embora surpreso, tentei manter a calma. Expliquei que foi o vovô quem tomou essa decisão. Eles não tinham voz sobre como ele decidiu. Insistiram que eu deveria agir moralmente e dar minha parte justa para Amy. Eles ficaram furiosos quando recusei e começaram a me culpar, me chamando de ingrato e egoísta. Todo o incidente que meu pai conseguia se lembrar, onde eles tinham me ajudado, veio à tona. Embora eu tenha trabalhado meio período para ajudar com as finanças, ele enfatizou o fato de terem pago pelo meu aparelho ortodôntico, que era medicamente necessário, comprado materiais escolares, o mínimo básico, e me permitido morar em casa durante a faculdade. Convenientemente, ele se esqueceu do carro que compraram para Amy, das muitas maratonas de compras e do fato de que eles ainda a sustentam. Em 2025, o assunto ficou rapidamente mais sério. Como executor do testamento, meu pai decidiu lidar com as coisas por conta própria, juntamente com a herança de Amy. Ele declarou que iria interpretar as intenções do vovô e dar a Amy toda a minha parte. Disse que vovô teria desejado isso se soubesse da nossa situação única. Fiquei arrasado. Isso não só era obviamente ilegal, mas também uma lembrança terrível de quão pouco meus pais pensavam em mim. Argumentei que vovô sempre tratou todos os netos de maneira igual e que ele conhecia a nossa situação, mas meus pais insistiam que estavam apenas tentando cuidar de Amy. Minha mãe me acusou de falar mal do falecido ao sugerir que vovô teria preferido algo diferente do que meu pai estava defendendo. Mencionei memórias de vovô, apoiando meus objetivos acadêmicos e profissionais, mas meus pais descartaram isso como mal-entendidos. Disseram que vovô queria garantir que Amy fosse cuidada e que ele havia expressado preocupação com o futuro dela em particular. Quando perguntei por que ele simplesmente não redigiu o testamento dessa maneira, eles ficaram sem resposta. Amy, por sua vez, estava desconfortável com a situação, mas não criticou nossos pais. Ela apenas deu de ombros e disse: "Mamãe e papai sabem o que é melhor." Quando tentei conversar com ela sozinha, ficou claro que ela não seria de muita ajuda. Sentindo-me traído e magoado, pedi orientação à viúva do vovô, minha avó paterna. Quando soube do que estava acontecendo, ela ficou furiosa. Ela me informou que meus pais não tinham autoridade para alterar o testamento e que isso não era de forma alguma o que vovô havia planejado. A avó compartilhou alguns documentos que esclareciam a situação de anos atrás. Aparentemente, meus pais haviam pedido a vovô para deixar tudo para Amy em seu testamento. Vovô se opôs firmemente, dizendo que todos os seus netos deveriam ser tratados de forma igualitária. Ele até incluiu uma cláusula em seu testamento, declarando que qualquer pessoa que contestasse a distribuição justa perderia sua parte. Armado com esse conhecimento, confrontei meus pais. A revelação da avó sobre a tentativa anterior deles de influenciar o testamento os surpreendeu. Mas meu pai tentou se defender, dizendo que estavam apenas preocupados com o futuro de Amy. Mesmo assim, dava para ver a culpa estampada nos rostos deles. Minha avó agiu imediatamente. Ela entrou em contato com os outros executores do testamento e com o advogado da família. Ela também falou com os irmãos do meu pai, que compartilharam sua indignação com o que ele estava tentando fazer. Juntos, eles impediram o plano do meu pai e garantiram que o testamento fosse executado como vovô havia planejado. Embora meus pais estivessem descontentes comigo, foram obrigados a recuar. Eles reclamaram que eu deveria ter lidado com isso internamente, em vez de envolver os outros, e me acusaram de virar a família contra eles. Minha mãe chorou dizendo que eu havia dividido a família e traído a confiança deles. Quando meu pai ameaçou me deserdar completamente, eu respondi que nunca havia esperado nada deles de qualquer forma. Agora, eles estão ameaçando cortar todas as formas de comunicação caso eu aceite a herança. Meu pai até sugeriu que eu não seria mais bem-vindo em sua casa se eu herdasse o dinheiro. Em um golpe particularmente baixo, minha mãe comentou que aceitar o dinheiro mostrava que eu nunca os amei de verdade e que eu estava apenas pronto para me beneficiar da morte deles. A questão dividiu a família estendida. Alguns dos meus primos têm sido solidários, entendendo o favoritismo de longa data e me apoiando por me defender. Outros acham que eu deveria ter cedido para manter a paz, pois a harmonia familiar deveria vir antes de qualquer consideração financeira. Embora os irmãos do meu pai estejam definitivamente do meu lado,
Isso também causou tensão no relacionamento deles com meus pais. Amy está presa no meio de tudo isso. Ela me confidenciou em particular que, embora se sinta mal e nunca tenha pedido por isso, não está pronta para desafiar nossos pais. Ela foi ensinada a vida inteira a depender deles e a buscar a aprovação deles. Por isso não a culpo completamente. Mas uma parte de mim desejaria que apenas uma vez ela tomasse uma posição ao meu lado. Essa situação trouxe à tona muitas feridas antigas e ressentimentos. Fico me lembrando de todas as vezes que fui ignorado ou deixado de lado em favor de Amy. As festas de aniversário que perdi, as funções escolares que meus pais não compareceram, os sucessos que nunca foram celebrados. Esse único evento parece estar culminando em uma vida inteira de injustiças. Mesmo que tudo isso tenha causado uma grande ruptura na família, estou me mantendo firme e pretendo aceitar a herança como vovô queria. Meus pais mal falam comigo e os encontros familiares se tornaram tensos. Perdi nosso jantar mensal em família na semana passada pela primeira vez, pois não conseguia suportar os olhares frios e as acusações veladas. Apesar da turbulência, uma pequena parte de mim se sente fortalecida. Estou enfrentando o tratamento injusto dos meus pais. Pela primeira vez na vida, estou declarando meu valor e me recusando a ser ignorado. É ao mesmo tempo doloroso e libertador. Embora eu ache que estou certo nessa situação, o drama familiar está me desgastando. Algo que não acontecia desde a faculdade, comecei a ter ataques de ansiedade novamente. Estou pensando em voltar à terapia para lidar com todo esse estresse. Sou a pessoa errada por ter me recusado a ceder às expectativas dos meus pais e aceitado a herança? Eu deveria ter simplesmente dado o dinheiro para Amy para manter a paz? Embora eu esteja cansado de ser o bode expiatório da família, também tenho medo de perder minha família completamente. Qualquer conselho ou opinião seria muito apreciado. Desde que fiz minha primeira postagem 6 meses atrás, muita coisa aconteceu. Quero agradecer a todos pelo apoio e conselhos. Isso realmente me manteve forte durante momentos difíceis. Deixe-me começar pela parte legal. Muitos de vocês sugeriram, e eu realmente procurei meu próprio advogado. Ele confirmou que eu tinha todo o direito de herdar e que o que meu pai tentou fazer era de fato ilegal. Ele me ajudou a documentar tudo e a me preparar legalmente caso fosse necessário. Felizmente, as coisas não chegaram a esse ponto. Junto com os irmãos do meu pai, minha avó e o advogado dela resolveram as coisas sem envolver a justiça. Recebi toda a minha parte da herança e o testamento foi executado exatamente como planejado. Devido às tentativas do meu pai de manipular o testamento, ele foi removido como executor. Foi um processo um tanto estressante que durou várias semanas. Meus pais ameaçaram litigar. Houve reuniões tensas e telefonemas furiosos, mas, no fim das contas, a lei era clara e eles tiveram que recuar. No entanto, o impacto familiar ainda continua. A princípio, meus pais dobraram sua posição. Me acusaram de ser ganancioso e de negligenciar minha irmã. Eles também tentaram mobilizar outros membros da família contra mim, espalhando acusações de que eu havia, de alguma forma, manipulado o vovô para me beneficiar. Felizmente, a maioria da família viu através das mentiras. Cerca de 1 mês após a aceitação do testamento, houve um incidente muito desagradável em um encontro familiar. Quando meus pais apareceram de surpresa, minha tia estava recebendo visitas e não os convidou. Eles causaram uma cena, começando a gritar que eu havia roubado de Amy e manipulado a avó contra eles. Meu pai começou a dizer que eu havia arruinado todas as boas memórias. Minha mãe jogou um álbum de fotos antigo aos meus pés. Foi constrangedor e terrível. Demorou vários parentes para acalmar a situação e convencer meus pais a irem embora. Graças a Deus, minha avó foi minha maior defensora durante tudo isso. Ela contou histórias de como meu avô sempre se orgulhou das minhas conquistas e de como ele queria que todos os netos tivessem oportunidades iguais. Ela até me disse que o vovô mantinha um álbum de recortes com minhas realizações. Recortes de jornais sobre prêmios acadêmicos, cópias das cartas de aceitação da faculdade e até o programa daquela peça da universidade em que participei. Foi triste e maravilhoso ao mesmo tempo perceber que o vovô sempre me apoiou, mesmo quando meus pais não o fizeram. Minha avó também se ofereceu para esclarecer as coisas com a família toda. Ela organizou uma reunião familiar sem meus pais, na qual explicou toda a história do favoritismo deles, incluindo eventos que eu havia esquecido ou nunca soube. Ter alguém finalmente reconhecendo as injustiças que passei por anos foi uma validação imensa. Mas também reabriu velhas feridas sobre Amy. Ela finalmente encontrou sua voz em meio a tudo isso. Ela veio até mim pessoalmente e pediu desculpas por não ter me defendido antes.
Depois de muita reflexão e várias conversas longas com nossa avó, ela disse que reconhecia que o favoritismo de nossos pais estava errado, mas que tinha medo de confrontá-los. Conversamos profundamente sobre nossa infância e como isso nos afetou. Amy admitiu que ser a filha favorita não era tão bom quanto parecia. Ela nunca aprendeu a se sustentar e sempre sentiu uma grande pressão para atender às expectativas de nossos pais. Ela contou histórias de momentos em que queria fazer as coisas por conta própria, mas nossos pais sempre intervinham, privando-a da chance de crescer e aprender com seus erros. Essa conversa marcou uma grande mudança em nosso relacionamento. Começamos a reconstruir a conexão entre irmãos que o favoritismo de nossos pais havia quebrado. Só nós dois agora nos encontramos regularmente para tomar um café e nos apoiar durante essa crise familiar. A grande surpresa veio quando Amy anunciou que usaria sua herança para pagar a faculdade. Ela disse que me ver defender a mim mesmo a inspirou a finalmente assumir o controle da própria vida. Ela se matriculou em uma faculdade comunitária local, com a intenção de transferir-se para uma universidade em breve. Nossos pais ficaram boquiabertos com a decisão. Acho que perceberam que a superproteção deles não fez Amy nenhum favor. A reação de nossos pais a tudo isso tem sido variada e em constante mudança. Primeiro, eles ficaram furiosos com ambos nós. Tentaram fazer Amy desistir da faculdade para ajudar a família e me acusaram de tê-la influenciado contra eles. Quando isso não funcionou, começaram a mudar de abordagem. Depois de várias conversas longas com minha avó e ao ver a grande mudança em Amy, minha mãe começou a perceber o quanto suas ações foram prejudiciais. Ela tomou algumas atitudes hesitantes em direção à reconciliação, inclusive começando terapia para lidar com seus próprios problemas. Ela entrou em contato para pedir desculpas, reconhecendo que havia sido injusta e pedindo uma chance de consertar as coisas. É um processo lento, e embora eu esteja cautelosamente otimista, também estou mantendo limites firmes. Infelizmente, meu pai tem sido muito menos propenso a admitir qualquer erro. Ainda furioso, ele se sente como a vítima de toda essa situação. Ele tem sido frio com Amy desde que ela decidiu ir para a faculdade e quase não fala comigo. Ele tentou nos manipular algumas vezes, ameaçando vender nossa casa de infância se não voltássemos à razão, ou dizendo que nos perdoaria se reconhecêssemos que estávamos errados. Embora nós dois estejamos firmes em nossas decisões, é doloroso vê-lo se distanciar dos próprios filhos. A dinâmica entre a família extensa mudou drasticamente. Agora, moro mais perto dos irmãos do meu pai, que têm sido muito solidários, assim como minha avó. Ouvir minhas tias e tios falarem sobre como lidaram com o comportamento difícil do meu pai ao longo dos anos tem me ajudado a não me sentir tão sozinho nessa luta. Além disso, tenho me aproximado de alguns primos que ficaram do meu lado. Iniciamos um jantar mensal entre primos, onde podemos nos encontrar sem o drama das gerações mais velhas. Para mim, essa experiência tem sido transformadora em muitos aspectos. Eu paguei meus empréstimos estudantis e agora sinto uma liberdade financeira incrível. Trabalhando com um consultor financeiro, montei um portfólio de investimentos diversificado e reservei fundos para, talvez, um dia, abrir minha própria empresa. Uma das ideias que estou investigando é abrir um centro comunitário que ofereça serviços de saúde mental acessíveis e seminários de educação financeira. No entanto, o uso mais significativo do dinheiro tem sido financiar minha terapia e, mais recentemente, ajudar Amy a pagar pela dela. Ambos estamos aprendendo a estabelecer limites saudáveis com nossos pais e estamos trabalhando para nos curar dos traumas da nossa infância. Embora seja uma longa jornada, já sinto que estou crescendo em sabedoria e habilidade para superar a negligência emocional e o favoritismo de longa data. Essa experiência trouxe surpresas boas para a minha vida. Eu agora sei muito sobre como estabelecer limites e me defender. Embora eu saiba que fiz a coisa certa, não tem sido fácil e ainda há dias difíceis pela frente, mas me sinto bem comigo mesmo por resistir à culpa e à pressão. Uma das consequências mais inesperadas disso tudo foi uma mudança na minha carreira. Lidar com esses conflitos familiares e fazer terapia me ajudou a perceber minha paixão por ajudar pessoas que passaram por dinâmicas familiares disfuncionais. Agora, estou pensando em voltar para a escola para me especializar em terapia para adultos filhos de pais emocionalmente imaturos e trabalhar como terapeuta familiar. Além disso, comecei a ajudar crianças de lares desafiadores em um centro de juventude local. Poder oferecer o tipo de apoio que eu gostaria de ter tido quando era jovem é incrivelmente gratificante. Estou até considerando criar um fundo de bolsas de estudos para crianças que cresceram em circunstâncias similares,
usando parte da minha herança. Meu relacionamento com Amy continua a melhorar. Agora, temos um Dia dos Irmãos uma vez por mês, onde fazemos algo divertido, só nós dois. Nosso passeio de caminhada e piquenique no mês passado foi o momento mais descontraído e conectado que tivemos desde que éramos crianças. Sem a influência dos nossos pais, estamos reconstruindo nossa relação nos nossos próprios termos. Em relação aos nossos pais, as coisas continuam complicadas. Minha mãe está tentando reconstruir nosso relacionamento. Ela tem frequentado a terapia regularmente e começou a reconhecer parte do dano causado pelo favoritismo. Tivemos alguns almoços a sós, onde tivemos conversas honestas, embora desafiadoras, sobre o passado e sobre como seguir em frente. Não é perfeito, mas há progresso visível. Já meu pai ainda resiste a qualquer mudança. Ele continua afirmando que não fez nada de errado e que Amy e eu deveríamos ser gratos. Ele se recusa a estar na mesma sala que eu, o que o fez perder vários eventos familiares. Embora isso me machuque, estou tentando abandonar a necessidade de fazê-lo enxergar as coisas de forma diferente ou controlar suas reações. Para Amy e para mim, nossa avó continua sendo uma âncora. Ela tem compartilhado mais histórias sobre nosso avô e sobre como ele se orgulhava de nós por nos defendermos. Sempre uma defensora da justiça e do entendimento, ela tem sido uma excelente mediadora nos problemas familiares. Esse processo todo me ensinou muitas lições sobre o verdadeiro significado de família. Percebi que, às vezes, a família que você escolhe pode ser mais solidária do que aquela em que você nasceu. Além de desenvolver um círculo íntimo de amigos que têm sido incrivelmente apoiadores nessa jornada, também me aproximei de minhas tias, tios e primos que ficaram do meu lado. Estabelecer limites e praticar o autocuidado também se tornaram essenciais para mim. Estou aprendendo a dizer não para situações que comprometem minha saúde mental e não me sinto mais culpado por priorizar meu bem-estar pessoal. Estava tão ocupado tentando ganhar a aprovação dos meus pais que sempre adiei explorar novos interesses e hobbies. Para aqueles que passam por situações semelhantes, meu conselho seria: não deixe que alguém te faça sentir mal por lutar pelo que é seu por direito. Mesmo que gere conflitos, é justo se defender. Embora as dinâmicas familiares possam ser complexas, você merece ser tratado de maneira justa. Lembre-se de que nunca é tarde demais para começar a construir a vida que você merece. Se necessário, procure um terapeuta. Cerque-se de pessoas que te apoiem e não hesite em estabelecer limites. Quem você é como indivíduo define o seu valor, não a forma como sua família te trata. Quero agradecer a todos mais uma vez pelos conselhos e pelo apoio. Isso significou mais do que vocês poderiam imaginar em um momento tão difícil. Embora a estrada não tenha sido fácil, estou animado com o futuro e confiante como não me sentia há anos. Estou empolgado para ver aonde esse novo capítulo da minha vida vai me levar e determinado a quebrar o ciclo de favoritismo para construir relacionamentos melhores na minha futura família. Obrigado por assistir. Inscreva-se para receber os próximos vídeos assim que saírem.